Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Moré Telhotz, historiador, hebraísta e estudante de rabinato. Eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E hoje a gente vai falar sobre as matriarcas no judaísmo. Ou seja, as primeiras Yiddish Mames. As originais, né? As originais. A gente já falou brevemente sobre um dos patriarcas, sobre Abraão, no ano passado, mas a gente ainda não tinha entrado justamente no assunto mais fundamental do judaísmo, que são as mães. E a gente começou a falar um pouco de pai e parou um pouco, porque o pai a gente chama pra saber o quê? Onde tá a mãe, né? Você já viu aquela piadinha que a criança fala: mãe, cadê meu casaco? Mãe, cadê meu almoço? Mãe, cadê meu livro? Mãe, cadê não sei o quê? Mãe, minha roupa tá limpa. Mãe, onde tá minha mochila? Aí a criança chega pro pai: pai, cadê a mamãe? Exato. É assim mesmo. Né? Bom, mas a verdade é que a gente ficou devendo aí uns episódios sobre Yitzhak e sobre Yaakov também. A gente falou de Abraham e falou sobre Moshe. É verdade. A verdade é que sobre Yitzhak e sobre Yaakov a gente vai acabar falando um pouquinho hoje, mas eles não são personagens principais, eles são coadjuvantes nesse nosso bate-papo de hoje. Muito bem. Então, acho que para começar, vamos só dar os nomes, né, de quem são as matriarcas, e aí a gente pode ir cronologicamente falando de cada uma delas. Essa é muito fácil, ó. A mulher do Avram é a Sorele. Então a mulher do Abraão é a Sara. A mulher do Yitzhak é a Rivke. A mulher do Isaac é a Rebeca. E o Yankel, um safado, ele tinha duas mulheres. O Yankel tinha a Rochele e a Leale. Ou seja, o Yaakov era casado com a Raquel e a Leia. Rachel e Leia. Então a gente tem 4 matriarcas, né? E 3 patriarcas. 3 patriarcas, 4 matriarcas e outras 3 mulheres aí que foram anexadas. Que eram... Como é que é o nome disso em português? Concubina. Eram concubinas. Uma concubina do Avraham, a Hagar, e 2 do Yaakov. Que além de ter 2 esposas, ainda tinha 2 concubinas que foram dadas de presente, vamos dizer assim, pelas próprias esposas, porque, spoiler, elas não podiam ter filhos. Daqui a pouco a gente vai tocar nessa história. Vamos chegar aí, né? Spoiler. Spoiler da Bíblia é ótimo, né? 3.000 anos depois tem gente reclamando que tem spoiler. Acho que uma coisa pra gente só contextualizar, assim, antes de chegar nos assuntos, né? Quando o Theo fala, ele ganhou 2 de presente, né? E aí a gente brinca, bom, spoiler de 3.000 anos. Tem que contextualizar que muitas das coisas que a gente vai comentar hoje são coisas que aconteceram há 3.000 anos. Então a cabeça das pessoas e o mundo era ligeiramente diferente. Na verdade, bem mais que 3.000 anos. É mais de 3.500 anos. Então, se a gente pensava diferente nos anos 90 do que a gente pensa hoje em dia em 2023, né? Daí você tira que há quase 4.000 anos o mundo era um pouco diferente do que era hoje. Então, assim, tem coisa que a gente fala, né? E vai pensar e fica um pouco assim... Ai, como é que falava isso? Dá um pouco de raiva, assim. Mas só ter isso em mente e falar, gente, era outra sociedade, né? As coisas eram feitas de um jeito diferente. Tem que contextualizar, mas eu acho que o mais interessante é buscar também ver no próprio texto como que essas sociedades antigas lidavam exatamente com as mesmas questões que a gente tem nos dias de hoje. Eu adiantei aqui, e depois a gente vai tocar nisso, o fato de que o Yaakov se casa com 2 mulheres que não conseguem ter filhos. Como eles vão resolver isso? Hoje também existe essa demanda. Quando um casal não pode ter filhos ou não consegue ter filhos por algum outro motivo, quais são as opções no mercado, vamos dizer assim? Tem a adoção, você tem inseminação artificial, você tem inseminação artificial através de barriga de aluguel. Agora aguenta coração. Pedir pro Alu colocar aí no... Eu não sei se de repente tem direitos autorais aí, só pode botar agora aguenta coração, que daí isso não dá nem 5 segundos de música. E para quem não tem a mínima ideia do que a gente está falando, esse era o tema de abertura da novela Barriga de Aluguel. Então, da hoje nossa ídola, Glória Pérez. Bom, fale por você. Eu não sou fã dela, nunca fui, não gosto das novelas dela. Harebaba, Inshallah, sei todos os jargões, acompanhei todas elas sem gostar de nenhum
nenhuma delas, porque noveleiro é noveleiro. Noveleiro assiste a novela, mesmo não gostando. Que seja ruim, mas amo Glória. Beijo, Glória. Me chama pra gente escrever uma novela sobre judaísmo. Harebaba, Inshallah. Oi, véi. Oi, Veismir. Então, Muito bem. Então, enxergar também essas coisas. Eu acho que o texto bíblico, não só no caso dos patriarcas e das matriarcas, mas como um todo, muitas vezes o desafio está na gente buscar ler nas entrelinhas o que a gente pode aplicar daquilo para o dia de hoje, o que não faz o menor sentido a gente aplicar. Vou dizer isso de outra forma. Mais importante que o conteúdo, aliás, isso pode parecer meio revolucionário para algumas pessoas, ou muito reformista para algumas pessoas, embora eu também não seja reformista, mas na verdade é uma ideia racídica, tá? É uma ideia bem da Hassidut. A Torá, ela se fantasia de histórias, o Hassidismo diz. O importante não são as histórias, o importante não é o conteúdo, o importante é a mensagem que é transmitida através disso. E a Hassidut vai dizer, é por isso que a Torá é eterna, porque a Torá se manifesta na tua vida pessoal. Então você sempre tem uma esfera onde você é Abraham, uma esfera onde você é Sara, uma esfera onde você é Moisés, uma esfera onde você é Yosef, e não importa se esses casos aconteceram, não aconteceram, se foi exatamente assim, se não foi exatamente assim. Para Hassidut não interessa a história em si, interessa a mensagem e como isso se conecta com você hoje. Isso parece bem reformista, né, de dizer do tipo, essas figuras históricas eu não sei nem se existiram, né, e fazer crítica bíblica. A Hassidut está longe de fazer crítica bíblica, mas ao mesmo tempo a Hassidut vai dizer, né, o Hassidismo vai dizer, a eternidade da Torá não está no fato de que o livro continua sendo impresso e contando as mesmas histórias. Não está nas histórias, está em outra coisa, está num nível mais profundo, numa esfera mais profunda, né? Diz a mística judaica que existem 4 esferas de aprofundamento do texto, então a eternidade da Torá está no nível mais profundo. Agora, já que a gente já fez todo esse disclaimer e tudo mais, a gente pode começar, né? Já falamos até de Glória Pérez. Sim, então vamos começar pelo começo aí, vamos começar por Sara, que era casada com Abraão, como disse o Theo no começo, e foi a primeira mulher judia da qual temos registro que tinha dificuldades para engravidar. Muito bem. Aliás, esse assunto, né, eu falei antes, são as esposas do Yaakov. Na verdade, ele volta, né? Eles são recorrentes. Ele está presente na Sara, ele está presente na Rivka, ele está presente na Rachel e na Leia. As 4 matriarcas têm problemas para engravidar, não conseguem ter filhos, e isso é retratado como uma angústia delas. Isso é interessante porque o texto bíblico poucas vezes dá nome para as mulheres. Por quê? Porque é um texto gerado dentro de uma sociedade patriarcal, dentro de uma tradição cultural religiosa em que o sacerdócio era masculino e não feminino, por excelência. Então, muitas vezes as mulheres não têm nomes. A mulher de Noah, a mulher de Noé, é mulher de Noé. É assim que é o nome dela. E assim por diante. Então, as mulheres que têm nomes são justamente Eva, depois as matriarcas, e depois Miriam, a irmã de Moshe, e Tzipora, mas a filha do faraó, que adota o Moisés, é filha do faraó. Quem vai dar nome para ela é o Midrash. O Midrash dá nome para todo mundo, porque o Midrash acha que é um absurdo não ter nome. O Midrash é 1.300, 1.500 anos depois da Torá, ele vai falar, isso daí tá um absurdo, temos que dar nome para essas pessoas. Mas justamente essas pessoas que têm nomes aqui nessa primeira história dos patriarcas, a angústia de não ter filhos não é dos maridos. É delas, Num texto patriarcal, a gente podia pensar, olha, o patriarca tá preocupado que não vai ter para quem passar, a preocupação é dele. E não é. Sempre a preocupação é uma preocupação feminina ali nesse texto bíblico, com todas as coisas positivas e negativas que isso pode ter. E isso pode ter transmitido mensagens específicas que não necessariamente era a intenção original do texto, e de repente também transmitiu-se essas outras mensagens, como a ideia de que uma mulher só se realiza tendo filhos, não é uma coisa que está no texto. E essa aí perdura até hoje, né?
Mas é uma coisa que pode ser transmitida através do mesmo texto, né? Não era a intenção, não me parece, pessoalmente, não me parece que era a intenção de mostrar a angústia delas. Para mim, a intenção do texto era mostrar uma angústia humana, e nesse caso uma angústia humana feminina específica dessa dinâmica familiar, dessa dinâmica do texto bíblico. Como em outros momentos, você tem outras angústias humanas expressas em outros personagens. Uhum. Então tem Sara essa angústia grande de não ter filhos, inclusive porque, né, quando Deus manda Abraão ir para a terra de Israel, ele fala, né, uni-vos, multiplicai-vos, você vai ter a descendência grande. O crescer e multiplicar é antes ainda. Com Adão e Eva, né? Mas o que ele faz assim, uma promessa, eu vou fazer de você uma grande nação, né? Você vai ter um monte de descendente e tudo mais. E ele não consegue ter um filho, quanto mais um monte de descendente. Um time de futebol, né? E, enfim, então tem essa angústia gerada aí. E aí vai acontecer uma coisa que entra no que a gente estava falando no começo ali, vamos colocar as coisas em contexto. Sara tinha uma serva. Isso era uma coisa comum na época. Uma egípcia chamada Hagar. E sempre fazia egípcia. E ela uma hora, percebendo que não consegue ter filhos, eles já estão ficando velhos, ela percebendo que não consegue ter filhos, ela fala, bom, eu preciso dar um jeito aqui, porque tem o negócio de ter a grande descendência, eu não tô conseguindo gerar essa descendência, como é que nós resolver esse problema aí, ver o que dá pra fazer. E aí ela fala pra Abraão que ele deveria, junto com Agar, ter um filho por Sara. Então ela dá uma procuração ruim aí, né? Um aval ruim. É uma ordem, na verdade, né? Não é bem uma... Eu não vou julgar bom ou ruim, porque isso é um óculos nosso da modernidade. Era simplesmente... A gente tem que pensar que, queira ou não, existia a ideia de serviçal e tudo mais, de escravo e tudo mais, e que, horrorosamente, essas pessoas eram vistas como propriedade do outro. Então, a propriedade é a propriedade. Você usa ela como ferramenta e essa ferramenta pode fazer várias coisas, entre elas filhos. E assim, aquela sociedade de então enxergava como se não fosse um problema a priori, né? A princípio não é um problema, mas tem nuances, porque se o texto dissesse Abraão então tomou a serva de sua esposa e teve com ela um filho, isso está errado dentro da perspectiva do texto bíblico, porque o que está certo? O que está certo, o que esteve certo dentro daquela sociedade foi haver um consentimento daquela mulher, que é a Sara, de dizer, olha, eu tenho aqui minha serva, a gente tá precisando ter um filho, o eterno Deus tem me impedido de ter filhos, então você venha à minha serva e talvez assim eu terei filhos através dela. A Sara fala, eu vou ter filhos através dela. Então é a barriga de aluguel, né? Você vai fazer o filho com ela, vai nascer um filho, mas eu já digo de antemão que esse filho, juridicamente, vai ser meu. É um misto entre adoção e entre a barriga de aluguel. Por quê? É barriga de aluguel no sentido de que é outra pessoa que vai gestar. E que o gameta masculino ali é de do casal. Só que não é igual a barriga de aluguel, porque o gameta feminino não é o da Sara, porque não tem inseminação artificial até então. Então vai ser o gameta daquela mesma pessoa. Aí nesse sentido parece com a adoção, porque o filho nascido da Agar não é exatamente da Sara, ou melhor, não é da Sara, ele é o filho do Abraão, mas que a Sara a priori já disse, eu vou adotar esse filho. Não que hoje isso seja permitido por lei, não é, né? Nem que a gente esteja incentivando que isso seja feito, não estamos. De jeito nenhum. Né? Mas, estamos contando o que aconteceu na Torá. Essa é a ideia que tem por trás dessa construção. Assim eu vou ter filhos através dela. O verbo mesmo em hebraico também é um verbo que não existe, é um verbo inventado para isso, né? Ibané mimena. Eu vou me enfilhar dela.
através dela. Enfim, é um verbo... É um neologismo. É um neologismo que aparece dentro da Torá e que significa isso. A gente consegue entender o significado, embora o verbo não exista propriamente dito. E ela encontra, então, essa solução, só que ela não se agrada muito dessa solução uma vez que a decisão foi tomada. Isso eu acho uma coisa que é bem interessante. Eu estava conversando com o Theo logo antes da gente começar a gravação, que é como a Torá mostra muito da humanidade desses personagens bíblicos, sejam os patriarcas ou as matriarcas. Eles são humanos, eles não são divinos, e dentro da natureza humana deles existem conflitos e coisas que eles fazem e se agradam e coisas que eles fazem e se desagradam e revêem o que fizeram, enfim. Então a Sara chega nesse ponto, então ela falou pro marido ter relações com a Agar e ela fica incomodada com isso quando ela percebe que parece que eles estavam se dando bem. Que o Abraham só tem ido... Não procurava mais por ela, procurava pela Agar. E o que também dá para entender do ponto de vista técnico, tá? Que não é nenhuma defesa ou passada de pano, mas o que acontece, do jeito que o texto fala, quando a Sara fala pro Abraão, olha, eu não tô conseguindo ter filho, eu tenho a minha serva, pega ela e tem um filho com ela. E tá escrito, e Abraão ouviu a voz de sua esposa. Tecnicamente, o que está acontecendo? Eu estou fazendo o que é necessário ser feito com essa mulher A, a Sara, e não está dando certo. Ela permitiu que eu fizesse com a mulher B, a Hagar. Eu já sei que com a Sara não está dando certo, então por que eu preciso voltar lá todas? Eu não preciso continuar voltando. Essa é a ideia técnica, se o objetivo é fazer um filho. Eles tinham essa percepção de que a partir do momento que Deus prometeu ali, eles precisam de alguma forma acelerar que isso aconteça. E a coisa fica um pouco mais problemática porque a Agar não engravida de uma vez, né? Demora quase 10 anos até que a Agar consiga ter um filho. E nesses 10 anos, Sara está desagradada. A gente pensa que pode pensar, muito bem pensado, que o problema ali, em geral, era do Avraham. O problema principal é dele. Tem uma esposa, não consegue dar filho já há mais de 10 anos. Agora tem uma serva que a esposa permitiu a ele e uma concubina para ele. E ele também demora 10 anos para ter uma filha. O fato é que a Sara se desagrada do fato de que eu estou te dando ela para que você tenha um filho, mas isso não significa que você tem que se afastar de mim, né? E ela reclama disso, ela faz essa reclamação. E aí tá a coisa super... Esse viés extremamente humano, concreto, e esses sentimentos, que aí não são concretos, né? Esse sentimento, esse ciúme, esse desagrado, né? Esse ressentimento em relação ao outro. Isso que a Ângela estava falando. Texto bíblico, judaico, sobretudo, ele não trata nenhum personagem como santo. Ninguém é santo, ninguém é perfeito. E por que eu estou dizendo isso, texto bíblico judaico? Porque todo o texto bíblico judaico é também parte da Bíblia cristã. A leitura cristã clássica tende a tentar ler todo mundo como um santo perfeito, incluindo dentro da Bíblia judaica. E por isso eu falei no mundo bíblico judaico. Do ponto de vista judaico, eu não parto do pressuposto que esses personagens são santos imaculados e só fazem coisa boa e são 100% justos o tempo todo, virtuosos e nunca tropeçam e nunca erram e nem nada disso. Não, o judaísmo entende muito bem que eles são humanos, que esse é um livro escrito para os seres humanos, e parte daquela mensagem que eu estava falando, né, que a Hassidut vai ter, é justamente dizer, veja só, os grandes nomes aí que a gente tem, né, os patriarcas, eles eram humanos como você, tinha virtudes como você e tinha defeitos como você, pessoa simples aí que está me ouvindo nesse momento, né, no caso dos mestres racídicos não tinham podcast nem rádio, então era você que está me lendo ou que está me vendo na sinagoga, mas não é porque você não é perfeito que você não vai buscar a virtude. Não é porque você já sabe que você não é perfeito que você vai dizer, não tenho jeito mesmo, eu sou um porcaria, eu vou continuar sendo. Não, o objetivo é que você transcenda a porcaria que você é, né? Que você consiga agregar coisas não porcaria na sua vida, e por esse mérito, por essas virtudes,
virtudes, você alcançar níveis melhores. Mas isso não significa que você não vai ter níveis de porcaria. Sempre vai ter algum nível em alguma coisa que você não é bom, por quê? Porque você não é perfeito, você não é uma divindade, você não é uma santidade e assim por diante. Então tem o ressentimento. E qual é a resposta do Abraham para esse ressentimento da Sara? Quando ela fala, você agora me abandonou praticamente, só fica com ela. Ele vira e fala, eu estou no capítulo 16 do Bereshit, no verso 6, e Abraham disse, Avram, ainda não é Abraham, ainda não tinha recebido o novo nome, e Avram disse a Sarai, a tua serva está na sua mão, ou seja, é tua serva, você faz o que você quiser com ela, se não te agrada, faça o que parecer bem aos teus olhos. E Sarai a maltratou, e a serva então fugiu de diante dela. A resposta de Abraham é, eu não tenho nada a ver com isso, você que me deu a serva, se você quiser jogar ela fora, joga. E a Sara maltrata ela, não está claro como é esse maltrato, mas enfim, maltratos são maltratos. E aí a Hagar, a serva, foge dela. E aí ela tem um encontro com o divino. Isso é muito interessante. A Hagar, não é? O anjo de Deus aparece para Hagar. Muito antes de aparecer um anjo para Sara. Muito antes de uma revelação divina aparecer para Sara, ela aparece para Hagar. Isso é sintomático do texto bíblico também. Você tem uma divindade que se preocupa também com os mais fracos. Não necessariamente está do lado só do herói da história. A Hagar, ela não precisa ser uma herói, ela é uma coadjuvante. Não estou falando que ela é anti-herói, mas ela é coadjuvante na história. E essa coadjuvante tem esse momento de revelação divina. E dos patriarcas, fora Abraham, ela é a primeira, que não é patriarca, mas da época dos patriarcas. Ela não é matriarca, mas, enfim, ela tem também essa revelação. E lá ele vai falar para ela, a verdade é que você já está grávida agora, e você vai ter um filho, eu também vou fazer desse filho uma grande nação, porque eu prometi para Abraham. Você vai chamar esse filho de Ismael, que significa Deus ouviu suas preces. Então ela volta para casa de Abraão e Sara e vai ter o filho lá. E a Sara tem esse sentimento estranho, né? Esses second thoughts o tempo todo em relação a essa figura que é Agar, a esse novo menino, que é o filho de Abraão. Ele é o filho da promessa ou não é? Que Deus falou para Abraão, vai ser uma grande nação, mas e eu nessa história? Porque eu que sou a esposa do Abraão, como é que fica? Será que esse menino que veio agora, esse menino vai ser o continuador dessa promessa? A Agar chega provavelmente dizendo, eu também falei com Deus, ele também falou, tem uma promessa para mim aí, que meu filho vai ter uma descendência inúmera, e de repente a Sara se pensa, mas espera aí, esse filho nasceu porque eu falei para nascer e que esse filho seria meu a princípio, e agora mas na prática ele não é, e de repente aí Deus encontrou com ela. Deus podia ter encontrado comigo e ter falado, olha, não se preocupa, ela vai ter o filho, mas ele é seu e eu vou fazer dele uma grande nação. E não, foi falar com a Hagar. Então a Sara tem esses momentos de eu acho que eu tô sobrando. Uhum. Né? E um receio, porque se ela estiver sobrando, vai acontecer o quê com ela, né? Exato. E lembrando, é a época antiga, né? E na sociedade antiga, as famílias se constituem por uma razão muito simples, sustentabilidade do próprio ser humano. Então, na antiguidade é isso. Por que queria-se tanto ter filhos homens? Se pensava em ter filhos homens, por quê? Porque o filho homem vai sair rapidinho para trabalhar e para conseguir as coisas dele e tudo mais, e não vai me dar trabalho, entre aspas. Não vai dar tanto custo, né? Ele vai gerar lucro e não vai dar custo. Exatamente. Enquanto a filha é um custo. A filha é o tempo todo um custo na antiguidade, enquanto o filho é visto como um investimento, porque ele vai retornar isso de alguma forma, que ele vai continuar a tua herança, porque, enfim, é assim que era visto. E por conta disso, a mulher era esse elo fraco dentro dessa sociedade. E muitas vezes essas mulheres não tinham como se manter estando solteiras, né? Então por isso que essa fórmula familiar se desenvolveu, e se um homem se divorciasse da sua mulher, ela tem que ou voltar para a casa dos pais, que não necessariamente o pai vai aceitar, porque volta a ter custos, ou ela tá sozinha na vida. E uma mulher sozinha na vida tem pouco a se fazer dentro da história antiga. E a gente sabe, como diz o ditado popular, né, do
não um ditado popular, mas é um eufemismo popular brasileiro, né? Dessa forma nasce a primeira e mais antiga das profissões. E existe esse eufemismo para isso porque era parte dessa realidade. Era parte dessa realidade. Então ela fica numa situação de desamparo, eu acho, né? Então ela tem um medo de estar numa situação de desamparo. E aí então é que o anjo visita Abraão. Essa história a gente já contou lá no episódio do Abraão, e promete para ele, e aí faz uma promessa pessoalmente para Sara. No ano que vem, nessa época, você vai ter um filho. E ela não acredita, e dentro da cabeça dela ela dá uma boa de uma risada. Ela fala assim: meu marido já tem 90 anos, 99 anos, eu tenho 90 e tantos anos, esses velhinhos ainda vão ter um filho? Ela ainda fala assim: será que o meu marido com 90 anos ainda vai me dar alegria? É o eufemismo bíblico. Será que ainda vai rolar um... Adorei! Vai rolar um lesco? É um eufemismo bíblico. Será que ele ainda vai me dar alegria aos 99 anos? E não se conta nada de como foi essa alegria, mas conta que depois de um ano nasce o Yitzhak para Sara, e toda a tal da promessa é reafirmada em Yitzhak. E aí, então você tem primeiro grande split aí, porque você tem um Abraão para quem foi feita uma promessa. A sua descendência vai ser enorme. Aí ele tem 2 filhos, e para os 2 filhos vão ser prometidos uma enorme descendência. Mas é uma enorme descendência Stam, assim, e a outra é uma grande descendência dentro dessa lógica da aliança de Deus com Abraão, e que se renova em Yitzhak, que vai se renovar em Yaakov, porque também Yitzhak vai ter 2 filhos, mas a coisa vai se realizar em Yaakov, que vai ganhar o nome de Israel, e que daí é toda a epopeia da nação israelita. Cada civilização tem sua grande epopeia, ou o seu grande mito fundador. Israel também é uma civilização antiga que tem seu grande mito fundador e sua grande epopeia. No mito fundador é esse aqui de Abraão sai Yitzhak, de Yitzhak e Yaakov, e assim a descendência propriamente dita dessa civilização, dessa aliança com o divino. Essa é a Sara. Mais tarde, quando o Yitzhak está crescendo, o Ismael, já mais velho, não exatamente é um bom irmão, ele meio que está fazendo bullying com o irmão, enfim, ou maltratando o irmão, fazendo alguma coisa. O texto não fica claro, né? O texto não deixa claro, ele está fazendo alguma coisa, e a Sara fica muito brava com isso e fala pro Abraão expulsar a Agar e o filho dela de casa. E o Abraão faz aquela cara de: o que eu tenho a ver com isso? A serva é sua. Só que Deus chega para ele e fala: não, você vai fazer exatamente como ela tá te falando para fazer. Então aí ele vai lá e fala com a Agar para ela ir embora com o menino e tudo mais. Aí tem uma outra história, que a Agar tá com esse menino no meio do deserto. Eles começam a ter até, né, alucinações, porque o texto não diz que são alucinações, você imagina, eles estão com sede, eles estão com fome, não encontram água de jeito nenhum. Chega um momento que ela deixa o menino num lugar e sai andando. Essa é uma das cenas mais tristes que eu acho que tem na Torá, porque tá claro o que estava acontecendo ali, né? E ela chora. Ela estava vendo que o filho estava praticamente para morrer, e ela não queria ver ele morrer, então ela decide abandonar ele e sair andando chorando. E aí Deus aparece para ela e fala assim: não é assim não, calma. Aí, e fala com ela, reafirma a promessa, e aí ela olha de novo em direção ao menino, e ele tá do lado de um poço d'água. O lugar que ela tinha colocado ele era do lado de um poço d'água sem que ela tivesse percebido. Ou o poço magicamente ou milagrosamente apareceu ali. Enfim, tudo isso é parte da narrativa bíblica, das nuances da narrativa bíblica. Enfim, eles bebem água, depois eles comem e assim por diante, e seguem seu caminho. E aí aqui meio que termina a história de Agar e Ismael. Ismael vai ter uma participação mais pra frente ali, uma participação especial num dos próximos capítulos, mas não tem grande participação no restante do texto bíblico. Pois bem, e aí então Sara vai criar esse filho e tudo mais. Aí tem toda a história que a gente já contou lá no Abraham, a história do quase sacrifício de Yitzhak e tudo mais, e com todas as repercussões negativas, positivas e que
pode ter essa história e da não participação da Sara nessa história. E o texto... Eu tenho uma amiga que sempre diz, ela é super religiosa, Harediá mesmo, assim, e ela sempre diz o seguinte, que o texto é religioso para mim, ok, e que o texto é religioso para um monte de gente, ok, mas busca ler o texto também como uma literatura boa, só como um livro, e você vai descobrir um livro de literatura que tem nuances muito bacanas. E uma das nuances é essa. Logo depois dessa narrativa do quase sacrifício de Yitzhak, o capítulo seguinte abre com a morte de Sara. E foram os anos de Sara, tantos e tantos anos e tal, e a Sara morreu e assim por diante. E isso dá material para os rabinos no Midrash. Por que ela morreu? Morreu de desgosto, de ter acordado e ter visto que o marido e o filho... O marido estava levando o filho pro sacrifício, né? Não, ela nem sabe para onde eles simplesmente sumiram. Ela acorda e eles não estão lá. E os servos não estão lá, porque foram juntos. E eles demoram muito para voltar. E o Midrash vai dizer que ela vai ter essa sensação de que alguma coisa nada boa está acontecendo. Até que depois eles voltam. Quer dizer, aqui tem uma questão no texto, né? O texto, da forma que ele está hoje, fala do quase sacrifício do Yitzhak e tudo mais. Mas o último parágrafo, o último verso, deixa uma história um pouco meio complicada, porque ele fala, e voltaram Abraão e os seus servos. E não fala de Yitzhak. Então fica meio, assim, nebuloso. Será que existiu uma versão antiga em que Yitzhak de fato foi sacrificado e que depois tem alguma asserção posterior e que vai dizer que não e que muda a história no meio? Ou será que existiam duas histórias e de repente tem dois filhos? Tem um filho que realmente é sacrificado e tem o Yitzhak que não é sacrificado, e o organizador, né, o compilador, o escriba compilador acabou juntando as duas histórias em uma só, a gente não sabe. Mas o fato é que a Sara vai falecer logo em seguida dessa história e o Midrash vai dizer que é de desgosto, que ela tem certeza de que o filho dela foi para o sacrifício, ela sente isso. Quando voltam, ela sabe que não foi, mas ela sabe que o marido dela estava pronto para oferecer o filho em sacrifício. Então, de qualquer jeito, mesmo que nada tenha acontecido, esse trauma vai ser gigante demais e ela não pode aguentar. Ao mesmo tempo, a Sara, o texto diz que ela vive 127 anos. E antes, logo depois do dilúvio, Deus fala que o ser humano não vai ter, né, a idade do ser humano, ele fala, o ser humano eu já entendi que o ser humano não é uma figura boa. Desde da sua mocidade, o ser humano tem inclinações também para fazer o mal. Eu já entendi isso. Então não adianta se arrepender e querer destruir o mundo como eu fiz. Não vai adiantar. As pessoas vão continuar tendo boas coisas e coisas ruins. Mas por isso ninguém mais vai viver o quanto vivia antes. E antes do dilúvio as pessoas viviam 900 anos no texto bíblico. E a partir daquele momento Deus fala que o ser humano nunca mais não vai ultrapassar 120 anos. Existem aqueles que vão falar 70 anos, outros falam 120 anos. Mas o 120 vira esse número mágico que até hoje no judaísmo a gente diz feliz aniversário até o 120. A minha família leva isso muito a sério. Conta aí. A minha avó tem uma tia viva. A minha avó de 87 anos tem uma tia viva que tem 105. E o meu avô paterno completou em maio desse ano 106. Então, exatamente. Essa é a família da Ângela. Tá aí uma galera pra levar isso a sério. Leva a sério. Toda vez que alguém fala feliz aniversário até os 120, eles falam, opa, tô querendo. Eu sempre falo não. Aceito. Eu nunca aceito, porque eu sei que não precisam nem desejar. Mas justamente, esse passa a ser um número como sendo um número tipo desejável, uma vida completa. Pessoa que viveu até ali, viveu uma boa velhice, uma vida completa e assim por diante. E a primeira personagem depois do dilúvio que vai aparecer, que ultrapassou essa marca, é Sara. São 127 anos. Moisés morre aos 120 anos. Aí é tido como uma vida perfeita também e tal. Mas muitos personagens não chegam aos 120. Abraão passa também. É uma questão interessante do texto bíblico também, como que ele trabalha essa questão das idades e tal. E aí depois da morte de Sara, então Isaac busca por uma esposa e casa-se com Rebeca, Rivka. Casa com a Rivka. Casa com a Rivka. Um casamento bonito, sabe?
Você foi? Foi um casamento muito bonito. E- Você sabe, ele deu pra ela um brinco. Eu achei meio feio, que é um brinco de nariz. Eu não gosto de piercing. Não, mas falando sério. Ele dá mesmo, é verdade. Ele dá mesmo. O texto, a tradução, muitas das traduções não são boas. Eu dei um curso sobre isso. E só depois que eu mostrei isso várias vezes é que as pessoas assistindo o curso falaram, realmente, isso é uma tradução horrorosa, né? Era um curso que comparava várias traduções cristãs e judaicas do texto. A maioria das pessoas que estavam no curso não eram judeus, eram estudantes de teologia e nunca tinham visto nada de errado no texto, mas o texto é traduzido em geral como que o Yitzhak dá um anel para Rivka e depois está escrito, e colocou o anel no seu nariz. Não faz o menor sentido, Não né? faz o menor sentido. Quem coloca um anel no nariz de alguém? Assim, não faz o menor sentido. Agora, o termo que está em hebraico não é anel, é aro. E existem as duas coisas no hebraico. Não dá nem para dizer que, mas é a mesma palavra para as duas coisas. Não. Tabat é anel e tem a palavra nezem para aro, e que é uma palavra que é usada para brinco na orelha, e aqui no caso é um brinco de nariz, é um piercing. O piercing de argolinha, né? Ou do lado, em uma das narinas, ou aquele no septo, e por isso, só detalhe aí para o ouvinte, o judaísmo não proíbe piercings. Embora exista aí toda uma discussão sobre a tatuagem, e o texto bíblico parece realmente condenar a tatuagem, isso não acontece com piercing, ao contrário, ele é um presente de casamento dado por um dos patriarcas a uma das matriarcas, então Inclusive pode, né? Então pode. Enfim, e aí ele se encontra com essa Rebeca, como é que é essa história? O Abraão tá preocupado que na região onde eles moram, não tem gente da tribo dele. Então ele simplesmente manda o Isaac com o servo dele pro lugar de onde ele veio, ou seja, distante, ou seja, Babilônia. A Babilônia. Ele manda os caras para Babilônia para buscar uma noiva. E aí tem toda uma história de como que o como que o servo de Abraão, que o Midrash vai dizer que é Eliezer, como que ele identifica essa mulher e oferece os presentes e tudo mais, como que o irmão dessa mulher, o Lavan, fica muito interessado e fala, esse cara deve ter dinheiro, e decide fazer de tudo para eles se casarem, mas ao mesmo tempo quer dizer não para ver se ele oferece mais coisa. O Lavan é bem esse tipo esse naipe, enquanto a Rebeca, ela fala, não, eu quero ir com ele, ela fala que quer ir com ele, então pronto, ela vai com ele e se casam. E é nessa história que ela aparece pra ele, né, quando ela vai aparecer pro Isaac, que ela cobre o rosto, né, logo antes deles se encontrarem, ou quando ela tá chegando pra conhecer Abraão. Eu lembro desse momento que é Rebeca que cobre o rosto. Não sei, a história do véu que eu me lembre tem a ver com o casamento do Yaakov. Então, eu sei dessas duas histórias, do Yaakov e do Isaac, que a Rebeca... Não lembro desse detalhe. Que ela tá chegando, eu acho que é quando ela tá chegando pra conhecer o sogro, ela tá chegando pra conhecer Abraão. Enfim, eles estão no deserto e tem toda a areia, o vento, e ela se cobre pra chegar ali, e ele gosta disso. O Abraão, ele acha que é uma questão de respeito, de modéstia, eu não me lembro exatamente. Não, mas ele... na história tem véu, mas ela tá vindo num camelo e o Isaac tá no campo, e quando ela vê o Isaac, ela cai do camelo. Aqui na tradução tá ela deslizou do camelo, mas em hebraico tá ela caiu do camelo. Coitada! Ela se desequilibrou, sabe, né? Você vê gostou uma pessoa, tanto, moço? Às vezes acontece isso, você gostou tanto e aí já paga um mico logo de cara. Isso acontece, isso é muito comum. Eu acho tão bonitinho que o texto conte uma coisa dessa, porque esse é o tipo de coisa que acontece quando a pessoa se apaixona. Né? Quando a pessoa se apaixona, ela faz umas bobagens, fica muito vermelho, não consegue falar direito, gagueja, tropeça, derruba coisa. Cai o camelo. Cai do camelo. Eu acho bonito, acho que é um sinal que o texto está dando de que existe algo muito especial que aconteceu ali quando os dois se conhecem. E aí ela pergunta pro servo, quem que é esse cara que está vindo ao nosso encontro? O servo fala, esse
é o meu senhor, porque até então ela não conhecia ele, né? Aí então ela se cobre com o véu, porque afinal de contas vai ser o marido dela, que ela já está prometida, então ela se cobre e tal. E aí o servo conta para Isaac as coisas que aconteceram, como foi que ele identificou ela e enfim, eles vão se casar. Ah, então era isso. É na hora que ela vai conhecer Isaac, ela se cobre e ele gosta. Eu lembrava disso, que ele acha gosta delicado. é por conta de um midrash ou pessoal ou que você ouviu, porque não tem isso no texto. Mas eu lembrava dessa história, assim, acho que foi midrash que eu li, não vou lembrar onde, mas que ele gosta, assim, ele acha isso uma coisa, um decoro, uma delicadeza da parte dela. E aí eu tinha ouvido que, por causa disso, e aí tem a explicação do véu do casamento, né? No casamento judaico, a noiva entra com o véu cobrindo o rosto, e que essa seria uma das explicações, mas com Leia e Yaakov, né? Agora, o que vai acontecer com esse Isaac e com essa Rebeca? A mesma coisa. A Rebeca não consegue ter filho, chega uma hora que ela reclama pro Isaac, e ela aquilo que eu falei que é uma coisa muito bonita no texto de como que eles retratam detalhes. Na história dos dois tem uns detalhes muito interessantes, como, por exemplo, Isaac é o primeiro personagem que aparece aqui que rezou. É o primeiro personagem na Torá que aparece rezou. A palavra rezar aparece pela primeira vez aqui. Isaac rezou, ele tinha 40 anos, e ele rezou a Deus junto com sua esposa porque ela era estéril e não podia ter filhos. Então, Deus atendeu a Rebeca. Só que daí atendeu Rebeca e deu logo gêmeos. E aí ela começa a ter uma gravidez muito incômoda, porque os meninos o tempo todo estão se chutando lá dentro. Um chutando já é um pouco incômodo, dois chutando dentro é mais difícil. E aí ela fica brava e fala assim: ai, o que eu fiz pra merecer isso? Pediu! A primeira Ari, porque ela fala assim... Parece que eles estão brigando aqui. Se é para eles ficarem brigando dentro do meu ventre, por que eu desejei isso? E foi falar com Deus. E Deus explica para ela que existem duas nações dentro do ventre dela e dois reinos vão sair de dentro dela. Faz uma promessa. E aí nascem dois filhos, e aqui tem um spin-off, porque nascem os dois filhos, o Esaú e o Jacó. E vai ter um spin-off lá em Machado de Assis. Mas, nasce o Esaú e o Jacó. Esaú nasce primeiro e Jacó sai puxando no calcanhar do irmão. A palavra Ekev, que é o calcanhar, mas é também a palavra para seguindo, é o que dá origem ao nome Yaakov, de Ekev. E aí ele recebe esse nome. E o Esav, que saiu primeiro, ele era ruivão. O texto diz que ele era ruivão. Nasceu peludo. Tem criança que nasce bem cabeluda. Gente, eu conheci uma criança, hoje já deve ser um homem já dos seus 30 anos, mas quando ele era bebê, ele tinha 2 anos, ele tinha bigode. Ele era muito peludo. Tá muito peludo. E tinha pelo embaixo tipo pelinho fino, mas preto. Você via o bigode no menino de 2 anos. E ele era muito cabeludo. Então, eu sempre imagino ele, o Arthur, quando eu falo do Esav, porque o Esav nasce peludo e ruivo. E aí vão associar ele a Edom, a palavra Edom e Adom, que significa vermelho, vai voltar algumas vezes na história do Esav. O fato é que aqui vai acontecer que Rebeca gosta mais de um filho e o Yitzhak gosta mais do outro filho. E esse é todo um imbróglio novelesco que existe aí no nosso episódio de hoje. E Rebeca gostava mais de Yaakov, o segundo filho. E o Isaac gostava mais do Esav. Mas tem uma coisa que eu só percebi esse ano, graças ao Midrash. Eu estava numa aula de Midrash e percebi pela primeira vez o que está escrito aqui. Está escrito assim no capítulo 25 de Gênesis, versículo 28. E Isaac gostava de Esaú, porque comia de sua caça. E Rebeca amava Jacó. Antes o texto descreveu que o Esav era fortão, cresceu, ficou fortão e era uma pessoa que caçava, era uma pessoa que gostava de viver no campo e tudo mais. E o Yaakov era mais uma pessoa de tendas, né? Uma pessoa mais um caseiro. Ele era uma pessoa mais caseira, hoje a gente fala isso. O Yaakov é mais caseiro, o outro não, gosta de sair, caçar e tudo mais e tal. Só que olha só como é que o texto descreve. Isaac gostava mais de Esav porque comia de sua caça. E Rebeca gostava mais de Jacó. Porque sim. Porque sim.
assim. E o Midrash vai dizer que ali existe uma noção de que... O Midrash parte do pressuposto que eles não deviam fazer preferências, mas o que existe, que o texto bíblico deixa transparecer, é que o amor de Yitzhak é um amor interesseiro. Ele busca isso. E se fosse o contrário, ele ia gostar mais do outro filho. Ele gosta porque o filho tem uma serventia pra ele, né? Exatamente. Enquanto a Rebeca gosta do Yaakov, sem nenhuma explicação. De graça, eu gosto mais dele. Na hora que o Yaakov fica doente, né, que ele tá velho, ou que Yitzhak fica doente, que ele tá velho lá na tenda, meio que ele não enxerga mais direito, né, ele tem dificuldade de distinguir entre os filhos, e ele pede pro Esav ir caçar e fazer a comida, porque ele gosta de comer não só o que o filho traz, né, a caça que o filho traz, mas ele gosta de comer a comida feita pelo filho. Que o filho prepara. E de um lado também, né? O outro lado que foi levantado na aula foi: e por que isso é ruim? Por que é ruim que ele gosta do filho por causa disso? Pô, é fantástico, você tem um filho que cozinha, que caça, não sei o que, a comida é boa, eu não vou gostar do cara porque, tem algum motivo especial, mas não é isso, é que o Midrash quis dizer que uma coisa é o amor gratuito que existia, e outra coisa é um amor condicional, e que esse amor condicional leva Yitzhak a perder a visão. Quando o texto diz que ele perdeu a visão, o Midrash diz, ele perdeu a visão, mas não é a visão física. Ele perdeu a visão porque ele é incapaz de enxergar... De distinguir entre os filhos, né? Ele é incapaz de agir imparcialmente em relação aos filhos. É uma cegueira moral, porque ele só enxerga bem no filho que traz a caça e que cozinha e tudo mais. Então, esse tipo de preferência leva ele a ter uma cegueira moral, que vai se transformar numa cegueira física e que vai fazer com que ele confunda os dois filhos na hora lá quase do seu leito de morte. E aí a mãe dá um twist, e aí né? É que entra o outro lado da história, porque o tempo todo eu sempre li essa história, e por isso que eu falei que foi revolucionário para mim falar sobre isso na aula de Midrash, porque na minha leitura da história, a Rebeca é uma pessoa muito salafrária, enquanto o Yitzhak é um coitado. E de repente vem o Midrash e desmonta o Yitzhak e reconstrói um Yitzhak que ele tem um interesse, que ele age por outros motivos e tal, enquanto a Rebeca tem um amor incondicional pelo Yaakov. Mas antes de tocar nessa história, conta o texto também que quando eles eram adolescentes, os gêmeos, Esav e Yaakov, um dia Esav sai para suas caças e tudo mais, e Yaakov, como era um cara mais caseiro, tá lá fazendo um cozido de lentilhas. Era vegano, guisado, né? Um guisado, eu já vi na tradução, um guisado. Eu acho tão engraçado. Uma palavra ótima, né? O cara não tá fazendo um guisado, tá escrito um cozido de lentilhas, aí você transforma um guisado, que desde quando guisado você faz com um ingrediente só. Guisado, a ideia é que você mistura um monte de coisa. Mas enfim, o Esav chega muito cansado, exausto, morto de fome, como se diz. Ele usa também essa expressão. E ele fala: o que você tá fazendo aí? E aí o Yaakov fala assim: eu fiz aí esse cozido. Aí ele fala assim: pô, dá um pouco aí, mete aí na minha boca. É um negócio assim, manda ver. Ele usa um linguajar que em hebraico parece... meio grossão, né? Grosseiro. Ele fala, me deixa engolir essa gororoba. É um negócio assim, vou mandar pra dentro, né? Uma linguagem muito que não combina com o restante do texto. E aí o Yaakov fala assim: claro, sem problema, me vende a tua primogenitura. Você é o filho mais velho, você me vende isso, eu te dou o prato de comida, você me vende, eu viro o filho mais velho. E o Esav fala assim: eu tô quase morrendo aqui de fome, que me vale primogenitura? Tá vendido. Aí o Yaakov dá o prato de guisado para ele, e assim, diz o texto, ele desprezou a primogenitura. E por que a primogenitura é importante? E quais são as implicações dela? E o que se deriva disso? A gente vai ver no nosso próximo episódio, onde continuaremos falando das matriarcas judaicas e dos seus filhos e dessas histórias que acontecem ao redor delas. O assunto mãe no judaísmo não dava para tratar num episódio só. Um episódio só, e a gente também aprendeu a falar muito com as nossas mães, então... Nossa, eu aprendi sobretudo com a mãe da minha mãe.
Melhor contadora de histórias que eu conheço na vida, minha avó. Maravilhosa. Não, eu tenho uma história muito boa com a minha avó, assim, eu morei muitos anos, né, com a minha avó. Dos 6 aos 12 anos, eu e minha mãe moramos junto com a minha avó, na casa dela, né? E minha mãe saía pra trabalhar cedo, então quem ficava mais comigo era a minha avó, ela me dava o almoço. E ela ficava comigo enquanto eu almoçava. Ela almoçava um pouco depois, eu almoçava mais cedo, antes de entrar na escola, eu dava tarde, né? E ela ficava sentada comigo enquanto ela me dava o almoço, e ela sempre me contava alguma história. Então eu sempre almocei ouvindo podcast, né, da Dona Marisa. E ela me contava as histórias. Minha avó é professora de inglês, então às vezes ela contava alguma história que ela estava tratando com os alunos, às vezes de algum filme que ela tinha visto, de algum livro que ela tinha lido. Então sempre almocei ali, tenho excelentes memórias dos meus almoços com a minha avó me contando histórias. E, bom, mas então antes da gente terminar, eu tentei pensar em algumas indicações pro episódio de hoje. Eu não consegui pensar em nenhuma indicação, eu consegui pensar em 2 constatações de coisas que existem, mas que eu não sei julgar porque eu não vi. Que são produções da Rede Record. Uma é a novela Gênesis, que mostra Sara e Abraão ali. Aí eu vou fazer um pouco de juízo de valor, que eu achei que era um pouco anacrônico, porque mostra Sara e Abraão deitados na tenda se chamando de benzinho. Achei um pouco engraçado. E tem a novela, não sei se é uma novela, mas enfim, é uma produção da Record também chamada Lia, que é a história de Leia, né? Então tem essas aí. E acho que como indicação, pensando em histórias de gêmeos, eu vou indicar 2 livros, então. Obviamente o livro Esaú e Jacó, do Machado de Assis, como o Theo falou. E também o livro Dois Irmãos, do Milton Atum, também brasileiro. Também uma história muito interessante. E virou série no Globoplay, Dois Irmãos. Também tem aí essas sim indicações. Esses eu li e gostei. Eu também vou indicar um livro. O livro chama Bíblia. O livro chama Gênesis. É o primeiro livro da Torá, especificamente dos capítulos 16 até o final do capítulo 25. Ele cobre esse período que a gente acabou de falar aqui nesse episódio. Se você quiser ter o spoiler, querido ouvinte, continue lendo a partir do capítulo 26. Mas não tenha. É mais legal a gente contar primeiro para você a história e depois você ler o livro. Assim que é mais legal. Assim que eu tô dizendo que é mais legal. Só isso. Para quem quiser comprar a Torá, tem cupom de desconto. Tem o cupom de desconto, dá para adquirir a Torá. Exatamente. A gente já vai deixar aqui na descrição do episódio o cupom de desconto Torá com Fritas 10 para vocês comprarem o Rumash Plaut, editado pela UJR, que nos patrocina. E a gente deixou tudo direitinho na descrição do episódio, o link onde pode ser feita a compra da Torá e também o nosso cupom. Bom, então com isso a gente termina por aqui o nosso episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é toracomfritas@gmail.com. Nos seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter, sempre @toracomfritas. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido. Lembrando que o Torá com Fritas é feito por Angela Goldstein e Theo Hotz, que são os idealizadores e apresentadores do podcast. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram pelo @alu.santo ou aluprodu. E a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que nos ouviu até agora. Obrigado e até a próxima!